Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí, líquidos. Hoje a gente vai continuar no tema cinética. Já vimos nas aulas anteriores cinética de ordem zero, cinética de primeira ordem, já fizemos o exercício, entendemos a ideia, como que são os comportamentos quando se trata de uma velocidade de reação de ordem zero, quando se trata de uma velocidade de reação de primeira ordem. E o que a gente vai fazer então na aula de hoje é ver uma outra cinética também relacionada ao consumo de poluente no reator, porém não é nem ordem zero e nem primeira ordem. É uma reação chamada de reação de saturação, tá? Na verdade, esse conceito de reação de saturação, ele vem do modelo cinético enzimático, tá? Esse modelo foi proposto por Michaelis Menten, apresentado aqui, e nesse modelo ele descreve muito bem as reações catalisadas ali por enzimas. Acontece que em sistemas biológicos, a maior parte das reações que acontecem nos micro-organismos também são catalisadas por enzimas. Não é uma reação diretamente com enzima, como acontece às vezes em reatores químicos, que você insere a enzima direta ali para acontecer a degradação. Não, são reatores biológicos, porém os processos são catalisados por enzimas. E por processo ser catalisado por enzima, você pode utilizar também esse modelo para descrever todo o processo teu de degradação, toda a tua cinética de degradação. Então, ele é um modelo muito utilizado, vocês vão ver tanto para modelo de remoção de nitrogênio, remoção de matéria orgânica, é um modelo que é utilizado, modelo de liberação de oxigênio no meio, né? Consumo de oxigênio no meio, ou concentrações de oxigênio que você tem no meio de um reator, tudo isso pode ser modelado com essa cinética relacionada a Michaelis-Menten, que é uma cinética enzimática, mas no caso aqui a gente vai trabalhar utilizando o nome de reação de saturação, tá? E como que é esse modelo cinético, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês como é que é esse modelo cinético. Essa é a equação que descreve o modelo cinético. Então, a variação da velocidade com o tempo é igual a R, né? A mesma coisa que a gente estava definindo até agora, a sigla que a gente estava utilizando, que é igual a uma velocidade máxima que multiplica CS dividido por KS mais CS. Essa é a equação que descreve o modelo da reação de saturação. E quando eu falo que ele não é um reator de cinética, não é um modelo de cinética de ordem zero nem primeira ordem, eu quero dizer porque você vê o comportamento aqui do gráfico, né? Aqui é velocidade, aqui é concentração do substrato, e vocês veem que para a cinética de ordem zero e primeira ordem, a de ordem zero mudava o substrato, não mudava a concentração, era uma linha, e cinética de primeira ordem, a velocidade diminuía conforme o substrato diminuía. Então, era uma reta crescente. Lembram disso que eu coloquei para vocês no slide? Perfeito. Isso aqui, como vocês estão observando, não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, ele é essa curva aqui. É esse o modelo. Então, esse R máximo é a velocidade máxima de reação, ponto aqui onde satura a curva, né? Por isso chama reação de saturação. Esse Ks corresponde à constante de meia saturação. Então, ele é um valor no eixo x correspondente à metade da velocidade máxima no eixo y. Então, eu conhecendo esse R máximo, eu venho aqui na metade dele, acho o ponto onde ele é equivalente no eixo x. E aqui, então, eu tenho a minha reação, a minha constante de meia saturação. O CS é a concentração de poluente no reator. Certo? O que esse modelo fala para a gente, pessoal? O que ele descreve para a gente? Ele mostra para a gente algumas coisas muito interessantes, pessoal. Vamos ver o seguinte. Eu não falei para vocês que numa cinética de ordem zero, quando a gente faz o gráfico, assim, vou colocar aqui, ordem zero. Quando a gente faz esse gráfico, relaciona a minha velocidade com a minha concentração, eu tenho a seguinte situação. Tem aqui ordem zero, eu vou ter o gráfico aqui. Nesse gráfico aqui eu tenho a concentração CS, né? E aqui eu tenho a velocidade. Ordem zero, a gente viu que conforme muda a concentração, a minha velocidade permanece a mesma. E a ordem zero. E a gente viu também que em primeira ordem, a minha velocidade ela é proporcional à minha taxa, à minha concentração, né? A minha taxa de velocidade é proporcional à concentração, aumentando, né? Então ela é alguma coisa assim. Isso aqui é primeira ordem.
E se vocês observarem bem esse gráfico da reação de saturação, olha o comportamento dele. Ele começa, né, vou fazer pontilhado aqui, tá? Como uma reta, depois ele estabiliza um certo valor. Então, isso aqui é reação de saturação. Ou seja, ele é meio que uma mistura entre a minha cinética de ordem zero e primeira ordem. Ô Brito, como assim? Estou confundido. Não. Essa cinética, ela representa muito bem os modelos porque ela diz o seguinte. Olha, quando eu tenho altas concentrações de substrato, o que vai acontecer? Para altas concentrações de substrato, esse meu modelo aqui, ele está estabilizado. E por mais que eu aumente essa concentração, ele tende a um valor máximo, que a gente chama aqui de R máximo. Não passando desse valor máximo. Por quê? Porque se eu estou aumentando aqui meu substrato, vamos supor que eu estou aumentando aqui matéria orgânica. É claro, a velocidade da matéria orgânica vai aumentar até o limite. Por que não aumenta mais? Porque deve ter um outro substrato que vai estar limitando essa velocidade. A gente sabe que os micro-organismos não dependem só de um nutriente, depende do carbono, fósforo, nitrogênio, alguns sais e tudo mais. Então, quando eu tenho altas concentrações de substrato, a minha velocidade ela não aumenta mais, ela tende a estabilizar. Quando eu tenho uma velocidade que, por mais que eu aumente a concentração, ela tende a estabilizar, eu tenho uma cinética do quê? De ordem zero. Porém, esse modelo também ele fala o seguinte: quando essa minha concentração vai diminuindo, ela vai reduzindo e proporcionalmente a minha velocidade também reduz. Até um ponto aqui que ela meio decresce proporcionalmente, ou seja, linearmente se comportando como uma cinética do quê? Primeira ordem. Então, esse modelo ele é muito interessante a ser usado porque ele satisfaz as duas condições de padrões cinéticos, né? Cinética de primeira ordem, quando eu tenho baixas concentrações de substrato aqui, e cinética de ordem zero, para quando a minha concentração de substrato é muito alta, não limitando a minha velocidade de reação. É justamente isso que esse modelinho nosso aqui mostra, tá, pessoal? Que essa nossa equação cinética mostra. Então, coloquei aqui para vocês estudarem no slide também, no início da reação, a alta concentração do poluente, não há limite do poluente para o consumo, e ele atinge a velocidade máxima, que é a ordem zero. Durante a degradação, a velocidade tende a reduzir, que é nessa etapa de transição aqui, né? Meio de vocês em região de transição. E já no fim da reação, a degradação ela é limitada pela disponibilidade do poluente, aquilo que a gente viu na cinética de primeira ordem, né? Começa a ficar mais difícil do poluente ser degradado, porque aquilo que for facilmente biodegradado ele vai embora rapidinho no começo da reação, e aquilo que é mais difícil de ser degradado, ele fica sobrando ali no sistema, então por isso que a velocidade diminui e vira uma cinética de primeira ordem. É justamente isso que acontece quando a gente trabalha com reações de saturação. E olha que interessante, a gente consegue demonstrar isso matematicamente, porque a equação nossa é assim, né? O meu R é igual ao R máximo vezes CS, divide KS mais CS. Então, a primeira situação, o que acontece? Quando eu tenho um valor de CS muito maior do que o meu valor de KS. Então, imagina aqui o meu KS, né? E eu tenho um CS muito maior do que o KS. Quando eu tenho um CS muito maior do que o meu KS, o que a gente aplica nessa equação, o que vai sobrar para a gente? Aqui o R é igual a R máximo vezes CS dividido. KS mais CS, quando eu tenho um valor de CS muito maior do que esse, o meu KS meio que ele não é significativo nessa soma. Ou seja, ele vai ser muito próximo a um valor insignificante. O valor insignificante que a gente sabe é zero. Então, a gente pode considerar ele como se fosse zero. Com isso, a minha equação ficaria assim, né? É igual a CS, porque esse aqui é muito menor do que o CS, e quando eu somo os dois, o valor quase não muda. Consequentemente, CS com CS aqui, eu tenho que o meu R é igual ao R máximo. Ou seja, para altas concentrações de substrato, a minha velocidade ela é constante e ela atinge um valor máximo. Isso aqui é cinética de ordem zero. Perfeito? E é aquela parte do gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho. Ó. Vendo essa parte do gráfico aqui? Altas concentrações de poluente e
eu tenho a minha velocidade igual à máxima. Ó, constante. Lembra do gráfico? Mostrei pra vocês? E se eu tiver, então, a segunda situação, que é um KS muito maior do que meu CS. Ou seja, nesse ponto do gráfico aqui, ó, em que meu KS ele é muito mais significativo do que meu CS. Meu CS está aqui nesse intervalo aqui. A gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter que meu R é igual ao R máximo vezes CS, que divide KS mais CS, vai sobrar basicamente KS. O KS ele é uma constante, a gente viu que é uma constante de saturação. Isso aqui também é constante, então vai sobrar o seguinte, que meu R é igual ao R máximo, que divide pela minha constante KS, vezes CS. Olha que interessante. Se esses dois valores aqui são constantes, a gente pode chamar isso aqui de constante também. Isso aqui vai ser uma constante. Vou dar um nome para ela, para facilitar o nosso entendimento. K. Olha, então ficou que meu R é igual a K vezes CS. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui vocês já estão sabendo que é uma cinética primeira ordem. Por quê? Porque a minha velocidade ela é função da concentração, uma constante. E no gráfico? No gráfico é essa partezinha aqui, que ela representa uma reta, né? Essa reta, que é uma equação de primeiro grau, né? Que gera uma reta. Certo, pessoal? Bom, eu vou passar depois uma lista de exercícios para vocês trabalharem, fazer exercício de cinética de ordem zero, primeira ordem, fazer exercício de reações de saturação, mas a princípio o que a gente tem nessa aula é isso. Espero que o conceito fique bem gravado para vocês aí, que vocês não esqueçam essa ideia de ordem zero, primeira ordem, reação de saturação. Muito obrigado e até a próxima aula.